A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Ó Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para prestar este culto que nós devemos somente a Ti. Aqui estamos, Senhor, para entregar a Tua mensagem. E Tu sabes muito bem, meu Deus, nosso Deus e Pai, o nosso intento é sempre trazer a Tua mensagem de acordo com a Tua palavra. Por isso que nós precisamos da unção do Espírito Santo, para que sejamos um intérprete fiel, verdadeiro da mensagem que Tu queres que entreguemos ao Teu povo. Ilumina cada um que vai ouvir a Tua mensagem, para que possam entendê-la, Pai. Não fazer como fazem, na maioria das vezes, entrar por um ouvido e sair pelo outro, e no outro dia estão praticando diferente daquilo que ouviram de Ti através do Teu servo. Nós, ó Pai, Te pedimos isso, com todo o amor que nós temos à Tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Temos falado em mensagens anteriores, meus irmãos, sobre as obras da carne. Mas nós acabamos de ler a contrapartida. As obras da carne é uma coisa comum a todos os seres humanos, a todas as criaturas. Mas aqui nós lemos que há um estabelecimento especial de Deus em cada um dos seus escolhidos. É aquilo que é chamado fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é obra do esforço humano. Nenhum ser humano é capaz de se esforçar tanto a ponto de produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito só existe naqueles que são cheios do Espírito Santo. Daqueles que são convertidos, porque quando nós nos convertemos, a diferença do não convertido para o convertido é exatamente esta. O não convertido fala sempre das coisas que é própria à carne, que é própria ao homem. O convertido procura falar
sempre das coisas concernentes ao Espírito de Deus. Então, meus irmãos, o fruto do Espírito na vida do convertido é um produto espontâneo, próprio do Espírito de Deus. Somente através do Espírito de Deus se vence o mal. Nós muitas vezes estamos aí até depressivos porque estamos querendo vencer o mal pelas nossas próprias forças, quando a palavra de Deus nos diz que somente através do Espírito Santo é que nós podemos vencer o mal. Porque o Espírito Santo é o bem maior da nossa vida. E a palavra de Deus diz que esse bem, que é o Espírito Santo em nós, lança fora o mal. Lança fora o mal. Agora, o Espírito Santo não anula a responsabilidade humana. É bom que nós entendemos isso. A operação do Espírito Santo nos corações dos filhos de Deus é que torna a dinâmica destes diferente daqueles que não são filhos de Deus. Por isso que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso pensamento é completamente diferente, porque nós fazemos parte daqueles que são filhos da luz. E nós acabamos de ler nas referências bíblicas a resposta à pergunta 152, porque se nós andarmos na luz, quais são os nossos frutos? São frutos de filhos da luz e não de filhos das trevas. Então, meus irmãos, o que nós encontramos na Bíblia está aqui. Esta é a resposta livre, voluntária e agradecida dos corações dos crentes através das suas ações nas suas vidas, no dia a dia da sua vida. E tudo isso nós fazemos não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós descobrimos que nós, sozinhos, caminhando sozinhos, nós vamos chegar no inferno. Nós estamos caminhando para o céu, e isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. Então, nós, de fato, estamos oferecendo este culto hoje a Deus exatamente porque nós entendemos que todas as bênçãos sobre as nossas vidas são favores imerecidos que nós recebemos de Deus. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 44 a 45. Preste bem atenção. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se conhece figos e espinheiros, nem dos abrolhos se colhe uvas, se vidimam uvas. Esta é a expressão natural da nova vida, da vida no Espírito. Então, o que nós produzimos é exatamente fruto do Espírito. E vamos prestar atenção o que a Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, quer dizer, que não erra, é a verdade absoluta. Como é o caráter cristão?
convertido. O caráter cristão convertido é um caráter produzido pela ação do Espírito Santo colocada por Deus no seu coração. Não, ninguém pode ter isso pelo seu alto esforço. Vejamos aqui o que nós aprendemos no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, então todo ramo que estiver em Cristo, não der frutos, ele corta. Ele o corta e todo que dá fruto, ele limpa. Purifica, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus Cristo está dizendo que nós glorificamos a Deus dando muitos frutos. Não é apenas cantando, não é apenas frequentando a igreja, é dando, é cantando louvores a Deus, é frequentando a igreja assiduamente, e o resultado, se isso é feito com fidelidade, é que dá muitos frutos. Ainda em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, só prestem atenção. Bem, o apóstolo Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dando a explicação por que ele estava vivo. Qual é a explicação que ele está dando por que ele estava vivo? Ele só estava vivo porque Cristo vivia nele. Prestem atenção, meus irmãos, essa verdade dura, mas verdade bíblica. Se Cristo não permanece em você, você está morto. O oposto de vida é morte. O apóstolo Paulo diz claramente que estava vivo porque Cristo vivia nele. Aqueles em quem Cristo não vivem, aqueles que não permanecem em Cristo, estão mortos em seus delitos e pecados. Há muitas tentações aos filhos de Deus
exatamente pelo fato de estarem se esforçando para conseguir crescimento espiritual por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque só Deus pode nos dar isso. Só Cristo em nós pode produzir crescimento espiritual, porque sem Cristo em nós somos mortos, e mortos não crescem. Não é lógico? Então, meus irmãos, há muitas frustrações em pessoas que frequentam a igreja, se dizem filhos de Deus exatamente por isso, porque elas querem viver por conta própria, não querem deixar Cristo dominar a sua vida completamente. A natureza, meus irmãos, nos ensina algo maravilhoso e simples. Você não procura manga numa laranjeira. Você não procura siriguela numa jaqueira. O mesmo é com o cristão. Cada árvore produz frutos que lhes são próprios. Só o cristão pode produzir esses frutos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nele. Porque não somos nós, é o Espírito Santo que habita em nós que produz esses frutos. Prestem atenção, aprendam bem. Não somos nós que produzimos esses frutos. E eu vou falar do primeiro fruto, que é o amor. Não é uma coisa natural do ser humano amar o outro. Isto, de fato, é o Espírito Santo que, habitando no crente, produz o fruto do amor em nós. Nós vamos dividir, meus irmãos, esse texto que nós lemos, apesar de pequeno, a Bíblia, cada palavra da Bíblia é muito rica. Nós vamos dividir em 3 mensagens, em 3 sermões. Hoje de manhã, nós vamos pregar sobre o amor, a alegria e a paz. À noite, pregaremos sobre a longanimidade, benignidade e bondade. No próximo domingo de manhã, então, nós concluiremos essas 9 virtudes que nós lemos hoje de manhã. O amor encabeça o primeiro grupo. É a maior virtude, fruto do Espírito Santo em nós. Nós podemos ver isto claramente na palavra de Deus, lá em Coríntios 13, em Efésios 5:2, em Colossenses 3:14. E não somente Paulo, mas também João, Pedro estabelece a prioridade, esta graça de abnegação, de amar ao próximo como a nós mesmos. Assim como a Bíblia nos revela nós não poderíamos dizer que seria legítimo, estritamente, esta virtude tão básica ao amor pelos irmãos. Mas quando nós vamos ver o contexto, nós vamos ver que Paulo está falando para a igreja da Galácia e para nós, porque a igreja da Galácia é igual à nossa. Nós gostamos de contendas.
Nós gostamos de discordar, principalmente do pastor. Nós gostamos, de fato, de ser diferente. Nós resistimos. Vocês lembram que desde o primeiro dia, aqueles que estavam comigo desde o primeiro dia, lembram qual era o meu sonho ao estar plantando esta igreja ali no Colégio 2001 de Olinda? O meu sonho era estar plantando uma igreja que fosse reconhecida como a comunidade dos que se amam uns aos outros, daqueles que têm afeto mútuo, que isso é cristão. Isso é o caráter do cristão. Quando os cristãos se reúnem, eles têm afeto mútuo. E o amor é uma coisa sublime, é o dom maior de Deus ao homem, é o dom supremo de Deus. Vejamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Além de ser um dom supremo que Deus nos dá, a graça de Deus a nós, esta graça que Ele nos dá, Ele nos cobra. Por isso que o amor é um mandamento divino a todo filho de Deus. Mateus 22, 27 e 38. Perguntaram a Cristo qual o grande mandamento. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E em João 13, 34, Cristo disse, de uma maneira toda especial, que o apóstolo João chama do mandamento de Cristo. 13:34, João: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Cristo nos amou? Ele nos amou a tal ponto de dar a sua vida em nosso lugar. E Cristo quer que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Ele conclui, que também vós ameis uns aos outros. Se nós esperarmos que nós vamos amar ao outro por esforço nosso, nós vamos morrer e ir para o inferno e não vamos cumprir o mandamento de Deus. Isso é obra do Espírito Santo, meus irmãos. É pelo Espírito Santo que nós nos amamos uns aos outros. É fruto do Espírito Santo em nós. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz em nós é derramar amor. É derramar amor em nossos corações. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, ele escreve: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo derrama em nossos corações amor. E os nossos corações
não tem mais lugar para ódio, para ira, mas para amor. Nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia. Eu vou ler aqui, meus irmãos, o exemplo de um diácono da igreja de Jerusalém. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Em Atos 7:60, está registrado que Estevão foi apedrejado e ele amou os seus algozes, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 7, versículos 55 e 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão pedindo a Deus de não imputar o pecado dos seus apedrejados por matar. Não lhes impute este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Nenhum de nós duvida que Estevão era cheio do Espírito Santo. Claro que nenhum de nós duvida que Jesus era cheio do Espírito Santo. Em Atos 10:38 nós lemos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por isso, ele amou até os seus inimigos. Ele amou até aqueles que o crucificaram. Que história é essa, pastor? Lucas 23:34 registra. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, os seus algozes, repartindo as vestes deles, lançaram sol. É possível amar, mas prestem atenção. É possível amar quando isso se dá pela operação do Espírito Santo em nós. Então, não adianta querer amar por nossa livre e espontânea vontade. Por nossa livre e espontânea vontade, nós vamos continuar fofoqueiros e fofoqueiras. Nós vamos continuar falando mal das outras pessoas. Nós vamos continuar querendo o mal das outras pessoas. Só quando o Espírito Santo está em nós, como fruto do Espírito Santo, aí nós amamos os outros. Nós temos um profundo afeto. Vamos crescer nisso, meus irmãos, e nós nos tornar uma comunidade conhecida pelo afeto que nós temos todos de uns para com os outros. A terceira virtude, fruto do Espírito Santo, primeiro, amor. Depois, alegria. A segunda virtude. A alegria. Nós aprendemos na palavra de Deus que o amor é o cumprimento da lei. E nós aprendemos na palavra de Deus que cumprir o que Deus manda
traz deleite ao nosso coração. E o que é deleite? É alegria. Então nós só somos alegres se nós cumprimos o que Deus manda. Alegre de verdade. Não aquela alegria superficial e passageira, mas a alegria perene a vida toda. Fazer o que Deus dá. Não dá tempo eu ler todas as mensagens, todas as passagens, mas no Salmo 119, nos versículos 16, 24, 35, 47, 70 e 174, que tal durante a semana ler todo o Salmo 119? Porque aí você vai ter vários versículos da Bíblia dizendo para nós que cumprir a lei de Deus nos traz alegria no coração. Então, meus irmãos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que cumpria a lei de Deus, cumpria a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com a sua vontade. O que isso significa? Que aqueles que amam a Deus, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, amam a Deus, aqueles que amam a Deus são alegres em qualquer circunstância. Nos momentos mais terríveis da sua vida, se você é alguém que ama a Deus, aquilo vai servir para o teu bem. Todos os homens de Deus que eu conheço, do passado e de hoje, que tiveram uma vida irrepreensível na palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem deles. Então, meus irmãos, quando você vê um homem fiel a Deus, um pastor irrepreensível, não é porque é melhor do que os outros, não é porque ele é convertido. Ele ama a Deus e ele sabe se ele fizer qualquer coisa que desagrade a Deus, ele será punido. E se ele continuar amando a Deus, tudo vai acontecer, seja qual for a circunstância, será para o seu bem. Eu tive um amigo cristão, aliás, que o filho dele foi acusado de um crime sem ter cometido. Um crime terrível sem ter cometido. E foi cair nas mãos de um delegado infiel às leis, sem nenhum escrúpulo, acolheu a acusação. Aquele meu amigo me procurou desesperado. Eu orei com ele e marquei todo dia de manhã, antes de ir para o trabalho, eu e ele, nós orarmos juntos. Mas a primeira coisa que eu disse para ele: meu irmão, eu sei que você dá exemplo, você é um bom cristão. Agora, prestem atenção, eu não posso dizer que você ama a Deus, porque eu não sou o Espírito Santo. Mas eu posso dizer que eu acredito que a palavra de Deus é inerrante, ela não erra. Tudo que tem nela é verdade e se cumpre. Eu posso dizer para você que este grande suplício pelo qual você jamais imaginou que passou é para o teu bem. Ele tomou um susto. Você ama a Deus? Ele diz: amo, pastor. Se você ama a Deus, isso é para o teu bem.
e dele também. Não deu outra, meus irmãos. Nós estamos há mais de 15 anos dessa história. O filho está muito bem, tanto na igreja como na vida secular. Ele também está muito bem, a família está bem. Foi uma lição maravilhosa para a família. Aquilo que era uma tragédia, aquilo que aos olhos humanos parecia uma tragédia, foi uma grande bênção. Porque ele de fato amava a Deus. E nós podíamos ficar a manhã toda aqui contando exemplos, sem citar exemplos nossos. Quantos exemplos na nossa vida nós não temos disso? As pessoas que me conhecem mais de perto sabem disso. Alegria, meus irmãos. Alegria é uma experiência própria. A verdadeira alegria é uma experiência própria só dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus sabem o que é alegria. O salmista nos diz tranquilamente no Salmo 16:11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 43:4, a maioria de vocês ao deitar, vocês lembram dele. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez usarei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Infelizmente, muitos filhos de Deus ainda não descobriram isso. Por isso vivem debaixo do peso da tristeza. Nesta manhã, esta mensagem é para te revelar isso através da palavra de Deus. O cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa alegre, é o que a Bíblia diz. Sente-se isso no seu rosto. Sente isso no seu falar. A ausência de alegria no Filho de Deus significa a ausência do Espírito Santo. É o que diz a palavra de Deus. Salmo 51, 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que qualquer pedido na igreja, ele logo procura para saber como ele pode ajudar. É voluntário, voluntarioso. A terceira virtude é a paz. A paz é o resultado da prática do amor. É o resultado natural do exercício do amor. Eu sempre estou exortando vocês, meus irmãos, assim como a gente, para ficar forte fisicamente, precisa de muito exercício físico, para ficar forte espiritualmente, precisa de muito exercício espiritual. O exercício espiritual
preferido, o primeiro que nós devemos fazer, o primeiro, é o do amor. Amar os outros. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui, ou na sua igreja, estou falando na sua igreja, esses que estão ouvindo pela internet, procure, exercite para descobrir de quem você não gosta, de quem você não tem afeto na sua igreja, e exercite amá-lo. Procure amá-lo, peça a Deus para você amá-lo. A palavra de Deus diz que grande paz, grande, não é só paz, não. Grande paz tem os que amam a lei. Grande paz tem os que amam a palavra de Deus. Não é à toa que na Igreja Presbiteriana do Brasil, no ato de você se tornar membro, você precisa se comprometer a ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Não é à toa, não. É porque sem ter a Bíblia como única regra de fé e prática, você jamais será um filho de Deus. Como é que você pode ser filho de um pai que você não obedece à sua palavra? Esta paz daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que amam a Deus, é a serenidade de coração. É a serenidade de todo aquele que foi justificado pela fé. O tema da mensagem de hoje é exatamente esse. O evangelho da justificação pela fé produz verdadeira liberdade. Então, meus irmãos, todos que são justificados por Deus, mediante a fé, têm uma aspiração. Qual é a grande aspiração daquele que é justificado pela fé? A palavra de Deus diz que a grande aspiração dos justificados pela fé é ser instrumento nas mãos de Deus para realizar a sua obra no seu reino. Como é que vocês não são tão animados para pregar o evangelho? Isso significa aqueles que de fato são filhos de Deus, são animados, alegres, não perdem a oportunidade de falar do Pai. Todo pai ou mãe que tem um filho bom, gosta de falar dele. Todo filho que tem um pai bom, mesmo aqui na terra, você se surpreende quando você chega nos ambientes que ele frequenta. Ele vai dizer, as pessoas vão dizer, eu queria tanto conhecer você. Seu filho fala tão bem de você. Se nós falarmos bem de Deus, as pessoas vão querer conhecer a Deus, o Deus que nós pregamos. Se nós, de fato, dermos testemunho de que somos um filho obediente à palavra de Deus, todos vão querer ouvir a mensagem de Deus através de nós. Então, meus irmãos, todos aqueles que são justificados pela fé aspiram ser instrumentos na mão de Deus para falar aos outros, para compartilhar dessa
tranquilidade de ser filho de um pai que nunca falha, que cumpre tudo o que promete. Aquele que tem a paz de Deus. Meu irmão não acredita, e minha irmã não acredita em alguém que fica o tempo todo quando te encontra. Diz a paz do Senhor. E logo depois você vê ela falando mal de outra pessoa. Logo depois ela fica pregando dissensão. Isso é só da boca para fora, porque o Filho de Deus, ele tem a paz, e ele é, acima de tudo, o promotor da paz. Nunca de encrenca, nunca de inimizade, nunca de fuxico. É promotor da paz. Então, Filho de Deus é aquele que é promotor da paz. O Filho de Deus crê que a paz é a maior riqueza do mundo. É o maior legado, é a maior herança que um pai pode deixar para um filho e que nós, que a igreja, pode deixar para a comunidade. Porque quantos anseiam pela paz? Quantos procuram a paz? Existe o absurdo de muitas pessoas que estão bêbados nos bares, pelas orlas das praias ou pelos cantos das ruas, buscando a alegria ou a paz num copo de bebida. Vejam que absurdo. Eu queria perguntar a você, você não se sente mal vendo que um conhecido seu está procurando a paz num copo de bebida? Você há muito tempo devia ter testemunhado a ele, pregado a paz sobre ele. Começam procurando a paz num copo de bebida, depois no jogo, depois na droga, depois numa filosofia de vida. É por isso que teve muitos evangélicos brigando por causa de Lula e Bolsonaro, como se eles fossem mais importantes do que Cristo. E mais uma vez eu aproveito para dizer, não somos, os filhos de Deus não são de direita nem de esquerda, são cristãos. São filhos de Deus, que fazem a vontade de Deus, que prestam atenção e vê grupos plantando ódio e ficam com dor no coração. Quanta ausência de paz, quanto ódio e quanta ausência de paz. A paz é também um dom de Deus, que verdadeiramente só as tem aqueles que têm Deus no coração. Veja o que diz a palavra de Deus em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, vive essa gloriosa experiência. A experiência da paz. Por isso, o Filho de Deus, ao deitar-se, ele recita o Salmo 4:8 como uma experiência de vida para ele, não apenas como uma coisa decorada, mas uma experiência de vida. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor, ó Senhor, só Tu
me faz repousar seguro. Interessante que muitos têm começado a oração em paz, me deito e logo pego no sono, mesmo não pegando no sono logo, por os problemas que armazenaram na consciência, mas esqueceram de dizer: só tu, Deus, só tu me fazes seguro, só tu me dás essa segurança. Por isso, a nossa saudação, sempre à igreja e às pessoas, é graça e paz. Graça primeiro, porque somente aqueles que sabem que não têm nenhum mérito, que até o fato de ser crente é graça de Deus, colocam a paz antes. A graça vem antes, porque é a graça de Deus nos alcançando que nós passamos a entender que a sua palavra é que nos dá segurança, e aí nós encontramos a paz. Graça e paz. Isto é como é, de fato, interpretado a palavra hebraica que está lá na Bíblia, Shalom. É graça e paz. Isso é importante, meus irmãos, que fique em nossas mentes. Só o Espírito Santo é capaz de produzir esses frutos. O fruto do amor, o fruto da alegria e o fruto da paz. Então vamos nos render a Deus a cada dia da nossa vida. Vamos exercitar em cada dia da nossa vida o amor, a alegria e a paz. Vamos nos render a Deus. E não apenas nos render a Deus, vamos nos submeter a Ele e à Sua palavra. E quando formos fazer qualquer coisa, vamos ver se a palavra de Deus concorda com aquilo que nós vamos fazer. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.